passar a palavra para o professor Ricardo. Bom, até agora a gente estava falando sobre Bom, até agora a gente estava falando um pouco sobre o Estado como um todo, né? E como se todos os alunos fossem mais ou menos iguais, certo? Então, agora a gente vai dar uma olhada na questão da desigualdade. Tá? Então, a primeira coisa que a gente calculou foi, a gente pegou o IDEB, né, a nível de escola, a nível de município, para o segundo ciclo do fundamental, e a gente calculou a desigualdade entre essas escolas para cada um dos estados brasileiros, tá certo? Como o IDEB ele é feito da taxa de aprovação e do aprendizado em matemática e português, a gente calculou a desigualdade na taxa de aprovação, no aprendizado e no IDEB em si, tá certo? Para ver em que medida o Espírito Santo é um estado muito desigual ou é um estado mais ou menos igual. Então, se você colocar o Espírito Santo no Brasil todo, esse aqui é o grau de desigualdade na taxa de aprovação. Quer dizer, o Espírito Santo está mais ou menos aqui no meio do caminho. Quer dizer, Sergipe aqui e Alagoas são os estados que têm mais desigualdade entre escolas na taxa de aprovação. Né? Isso aqui é a taxa de aprovação média do segundo ciclo do fundamental. O Espírito Santo estaria aqui no meio, certo? Só tem que a maioria dos estados que estão aqui para cima são estados do norte ou do nordeste. Na verdade, se você limitar essa comparação aos estados do sul, sudeste e centro-oeste, ou seja, se você tirar o nordeste e o norte, o Espírito Santo é o terceiro estado mais desigual do sul, sudeste e centro-oeste, certo? Na taxa de aprovação. Então aqui ele já começa a despontar como não só tendo essa evolução oscilante nos últimos tempos, né? E um desempenho mais fraco na taxa de aprovação, mas não só a taxa de aprovação é baixa, né? Que coloca ele na 15ª, 16ª posição no Brasil, mas ele é um dos estados que tem a maior desigualdade entre escolas na taxa de aprovação, ou seja, algumas escolas têm uma taxa de aprovação muito alta, outras escolas têm uma taxa de aprovação muito baixa. Se você olhar para o aprendizado, mesmo a nível de Brasil, o Espírito Santo sobe lá para cima, ou seja, ele tem uma desigualdade em termos de aprendizado entre escolas que é muito alto comparado com a maioria dos estados brasileiros. A maioria dos estados brasileiros tem menos desigualdade de aprendizado, né? Aqui é o aprendizado em matemática e português, padronizado pela escala SAEB. Isso aqui é a desigualdade nesse aprendizado. O Espírito Santo está na 5ª posição no Brasil em termos de mais desigualdade. Tá? Se eu limitar essa comparação aos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a situação fica pior. O Espírito Santo é o segundo estado com maior nível de desigualdade.
tá certo? Só perde para o Rio de Janeiro, que é um estado muito desigual em várias dimensões, em particular nessa dimensão. Então, entre todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Espírito Santo é o segundo mais desigual. Se a gente olhar para o Fundeb, quer dizer, o Espírito Santo está aqui no meio do caminho em termos de desigualdade no Fundeb, mas se eu, do IDEB, desculpa, se eu pegar o centro, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ele está aqui na 4ª posição, depois do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Ou seja, qualquer que seja a dimensão que a gente olhe, a questão especial do Espírito Santo é que, assim, em todos os lugares, você tem que prestar atenção de que existem diferenças entre as escolas e diferenças entre os alunos. Essas diferenças são particularmente grandes no Espírito Santo. Tá? Uma coisa que a gente tentou ver era em que medida essa desigualdade é uma desigualdade espalhada pelo Estado, ou, na verdade, existem grandes diferenças entre as regionais no Estado. Tá certo? Então, a gente fez uma conta aqui o que aconteceu, por exemplo, com a desigualdade total no IDEB das séries finais, e a desigualdade total dentro do Espírito Santo no IDEB das séries finais aumentou. Ou seja, não só essa desigualdade é alta, mas essa desigualdade está aumentando. Tá? E o importante aqui é o seguinte: a desigualdade total no Estado, ela pode ser dividida entre a desigualdade entre as regionais, né, e a desigualdade interna a cada regional. Tá? E se você fizer essa decomposição, você vai chegar à conclusão de que mais ou menos metade da desigualdade é entre as regionais do Estado. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer, boa parte da desigualdade do Estado é uma desigualdade espacial entre regionais. Ou seja, você tem regionais que vão precisar de muito apoio e você tem outras regionais que estão indo muito bem. Ou seja, a desigualdade no Estado, ela tem claramente um componente espacial muito, muito importante. Tá? Bom, mas o mais importante, o mais preocupante dessa desigualdade não é tanto essa desigualdade espacial, certo? Mas é aquela desigualdade que ocorre dentro de uma mesma escola, né? ou entre escolas, devido às características da família de uma criança, certo? Então aqui, o que a gente calculou é o seguinte: qual é a probabilidade de você, aos 16 anos, já ter completado o fundamental? Certo? Certo? Qual é a chance de uma criança, de um adolescente, já ter completado o 9º ano aos 16 anos? Certo? E aqui, em vermelho, está o seguinte: é um adolescente de 16 anos que pertence a uma família chefiada por uma mulher negra, pobre, analfabeta e residente da área rural. Tá certo? Então, é um adolescente de 16 anos, que ele está numa família que é chefiada por uma mulher negra, que é pobre, quer dizer, tem uma renda de R$100 per capita, é analfabeta e reside na área rural. Isso vai me dar uma chance daquele adolescente aos 16 anos ter completado o fundamental. Eu quero comparar isso com a probabilidade de um adolescente aos 16 anos completar o fundamental, se ele está numa família chefiada por um homem branco, com pelo menos escolaridade média, renda alta e residente na área urbana. Tá certo? Então, eu estou pegando uma família chefiada por uma mulher negra, pobre, analfabeta na área rural, comparando com uma família chefiada por um homem branco,
uma renda razoável, com educação média completa na área urbana. Certo? Se a escola promove igualdade de oportunidade, a chance dessas duas crianças completarem o fundamental antes de 16 anos vai ser igual. Tá certo? Evidentemente que a escola não consegue superar todas essas diferenças, ou ainda não consegue superar essas diferenças. Mas olha bem, em Santa Catarina, olha que maravilha aqui de Santa Catarina. Em Santa Catarina, essa daqui é a probabilidade dessa criança, uma família chefiada por mulher negra, pobre, analfabeta e rural. É quase 70%. É quase 70% a probabilidade dessa criança, aos 16 anos, completar o fundamental. E se a família, na verdade, é chefiada por homem branco, com pelo menos escolaridade média, com alta renda e urbana, o acréscimo é esse azulzinho aqui. Tá certo? O acréscimo é esse azul, ou seja, a criança nessa família vulnerável tem essa probabilidade, e na família não vulnerável tem esse a mais aqui. Tá certo? Que é um a mais que não é desejável, a gente gostaria que fosse a mesma probabilidade, mas é um a mais pequeno, né? De quase 70 vai para quase 90, tá certo? Então, enquanto que 70, de cada 100 crianças numa família vulnerável, 70 completam o fundamental antes dos 16 anos, numa família não vulnerável, em Santa Catarina, 90 completam antes dos 16 anos. Agora vamos pegar o caso oposto, na Paraíba, ou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, é menos de 10% a chance de uma criança nessa família completar o fundamental antes dos 16 anos. É menos de 10%, essa parte vermelhinha aqui. Tá certo? No Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, uma criança nessa família tem essa probabilidade aqui de completar. Tá certo? Uma das coisas que você vê nesse gráfico é o seguinte: você percebe que não tem muita diferença no azul. Ou seja, se a sua família, se é uma família chefiada por homem, branco, urbana, com alta escolaridade, alta renda, não importa muito que estado que você está, a probabilidade é muito alta. Mas os vermelhos mudam muito. Porque o vermelho é a probabilidade de uma criança numa família vulnerável completar o fundamental antes dos 16 anos. Então, isso daqui depende dramaticamente da qualidade do sistema educacional. Em que medida que o sistema educacional consegue fazer essa criança ter uma chance parecida com essa. Tá certo? Então, nós temos situações desde o Rio de Janeiro a uma situação tipo Santa Catarina. A questão é, não sei se vocês conseguiram achar aí, aonde está o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aqui, ó. Essa é a probabilidade. O Espírito Santo está junto com Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraíba, pior do que a Bahia. Tá certo? Isso aqui está ordenado pela relação entre o azul e o vermelho. Tá certo? Aqueles que têm uma desigualdade maior entre o azul e o vermelho estão aqui em cima. Por esse critério, o Espírito Santo é 1, 2, 3, 4, 15. É o quinto mais desigual. Ou seja, o Espírito Santo tem uma característica indesejável, que é fazer com que as chances educacionais de uma criança dependa muito do ambiente familiar de onde ela vem. Tá certo? O ideal é que isso não dependa do ambiente familiar em que a criança vem. Tá certo? Então, no topo de todas aquelas preocupações que a gente já estava discutindo, a gente tem que somar uma outra. Ou seja, não adianta melhorar o IDEB se a gente não melhorar o IDEB para todos.
Então, isso aqui está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo não é Santa Catarina, não é Mato Grosso, tá? E vem até São Paulo está aqui, Goiás está por aqui, Pernambuco está por aqui, tá certo? O Espírito Santo é muito mais desigual que Pernambuco, que Goiás, que São Paulo. Bom, então, deixa eu mostrar para vocês um pouco mais dessa desigualdade. Como é que a gente calcula um pouco essa desigualdade? Então, esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, ele pega aqui as crianças mais vulneráveis de todas e ordena as crianças pelo grau de vulnerabilidade das mais vulneráveis, das mais educacionalmente vulneráveis, tá certo? Isso é um índice que tem várias dimensões, depois eu vou mostrar um pouco, que leva em consideração a cor, a escolaridade do pai, a renda do pai, se é urbana, rural, e se mora com a mãe, se não mora com a mãe, e etc. Pega das mais vulneráveis para menos vulneráveis. A questão é o seguinte, uma criança realmente pouco vulnerável, que está aqui nesse canto, qual é a probabilidade dela completar o 9º ano aos 16 anos? Está aqui, 99% de chance. Ou seja, você pegar uma criança com um ambiente familiar o mais favorável possível no Estado, a probabilidade dela, praticamente todas, irão completar o fundamental antes de completar 16 anos. Mas qual é a probabilidade de uma muito vulnerável? 23%. Ou seja, o sistema educacional público do Estado permite que uma criança de uma família muito vulnerável só tenha uma chance de 23%, ou seja, menos do que uma em cada 4 irão completar o fundamental na idade correta, tá certo? Ou no máximo com 1 ano de atraso, tá? Enquanto que aquelas com bom ambiente familiar, todas irão completar o fundamental no máximo com 1 ano de atraso, tá? E essa curva aqui mostra como que essa probabilidade varia na medida em que eu vou aumentando, vou reduzindo a vulnerabilidade da criança. Na medida em que eu vou reduzindo a vulnerabilidade da criança, a probabilidade dela completar vai subindo ao longo dessa linha que está aqui. Tá? Ora, essa linha é uma tremenda desigualdade, porque uns têm 23, outros têm 99. Certo? A média no Estado é esse número aqui, é 65, vamos dizer. Certo? A média é isso aqui. Isso aqui é o que, digamos assim, entra lá na estatística do IDEB. O Estado vende 65% é a nossa estatística a porcentagem de crianças que completam o ensino fundamental antes dos 16 anos, certo? 2/3 fazem isso. Só tem que esses 2/3 não é para todos. Eu tenho todo esse grupo aqui, quase a metade deles, que é menos do que esse nível. E tenho esse outro grupo daqui para cá, que é mais do que esse nível. Tá certo? A desigualdade de oportunidade está exatamente nessa área que está aqui, ó, tá vendo? Esse povo aqui está tendo um desempenho melhor do que o típico do Estado. Enquanto que esse grupo aqui está tendo um desempenho pior do que o Estado. Se você fizer isso para Santa Catarina, esse ponto vai começar bem aqui, a linha vai vir aqui e vai bater aqui. Certo? Na verdade, Santa Catarina, essa média aqui vai ser mais alta. Tá? Ou seja, você tem menos... a desigualdade de oportunidade tem a ver com a inclinação dessa curva aqui. Tá? Então, isso é que a gente vai, vamos dizer, basicamente essa área vermelha aqui, isso aqui é a desigualdade de oportunidade. Isso aqui só existe porque tem algumas pessoas se beneficiando mais do que a média. Tá
certo? E essa área aqui é exatamente igual a esse déficit aqui. Esse déficit aqui quer dizer que tem algumas pessoas se beneficiando menos do que elas deveriam, dada a média do Estado. Tá? Bom, mas quem são essas crianças aqui e quem são essas? Então, eu vou mostrar para vocês o perfil daquelas que estão do 0 a 20 aqui. E vou comparar com vocês com o perfil daquelas que estão do 80 a 100 aqui. Certo? Então, olha só. Dos 20% piores, dos 20% piores, 20% são brancos. 80% são negros ou pardos. Enquanto que dos 20% melhores, 52% são brancos. Ou seja, essa diferença tem uma cor. Né? E essa é a diferença no quinto ano. Se eu pegar o nono ano aos 15 anos, aqui é 6% e aqui é 70%. Eu tenho 6% de brancos entre aquele grupinho que tem mais dificuldade de completar o fundamental na idade certa. Enquanto que entre os que completam, eu tenho 70% de brancos. Se eu pegar se o chefe da família é homem, aqui 30% é homem. Enquanto que aqui 77% são homens. Então você começa a ver que esse grupinho aqui são os homens brancos, esse aqui são as mulheres negras, que são o chefe da família. Certo? A escolaridade, aqui ele tem 12 anos de estudo, portanto tem o médio completo, enquanto que aqui tem menos de 4 anos de estudo. Portanto, não tem nem o primeiro ciclo do fundamental completo. Certo? Isso, o chefe da família. Né? Então, aqui é uma criança que está numa família chefiada por uma mulher negra, com quase analfabeta funcional. Criança mora com a mãe, aqui 90% moram com a mãe, aqui 62% moram com a mãe. Então a incidência de não mora com a mãe aqui é maior. Vive na área rural, aqui 17% vive na área rural, aqui 3% vive na área rural. Renda domiciliar, esse grupo aqui tem uma renda de R$270, esse aqui tem uma renda de R$1.656. Tá certo? Per capita. Tá? Então, esse grupo tem uma renda mais de 5 vezes maior do que a renda desse grupo. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo que esse grupo é diferente desse grupo por uma razão muito clara. Ou seja, o sistema educacional está deixando que pessoas negras, que vivem em famílias chefiadas por mulher, na área rural, pobres, e onde o responsável pela criança tem baixa escolaridade, vão ter baixo desempenho educacional e, portanto, você vai dar continuidade a um ciclo de reprodução e de transmissão intergeracional da pobreza e da desigualdade. Certo? O que a escola foi feita foi exatamente para quebrar esse ciclo. E a escola em Santa Catarina, como a gente viu aqui, está quebrando. Mas a escola em Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e na Paraíba não estão. Certo? Bom, então, o que está acontecendo com esse nível de desigualdade? Né? Esse aqui é o nível de desigualdade na segunda série, na terceira, na quarta, na quinta, sexta e assim por diante. Esse gráfico mostra duas coisas para a gente. Uma coisa é que a desigualdade de oportunidade, ela aumenta com a série. Ou seja, passar de ano na primeira série, tá certo? E na segunda série, no primeiro ano, no segundo ano, é relativamente universal. Todo mundo faz. Tá certo? Todo mundo acaba passando. Só que, na medida em que você vai subindo nas séries,
o efeito do teu ambiente familiar, ele vai acumulando. Ou seja, a escola está deixando com que o efeito do sistema o efeito do ambiente familiar, ele se acumule. E o que vai acontecendo? Para cada série que você sobe, fica mais difícil. E a gente sabe que entrar na universidade, o ambiente familiar é mais importante ainda. Completar o ensino médio na idade certa é extremamente dependente do ambiente familiar, mais do que na primeira série, ou seja, isso é acumulativo. O que esse gráfico está mostrando é que a desigualdade de oportunidade era assim no Brasil em 2003 e caiu para 2013. Ou seja, a desigualdade de oportunidade no Brasil está caindo. Ou seja, o sistema educacional está se tornando mais equitativo. O que aconteceu com o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse gráfico aqui em 2003 e esse gráfico aqui em 2013. Isso aqui é o médio. Então, no ensino médio, a desigualdade de oportunidade no Espírito Santo está caindo. Mas, curiosamente aqui, naquele meio, no meio do segundo ciclo, né, você vê o nono ano está aqui. Nono ano, a desigualdade de oportunidade não variou. Né? Você percebe que o Espírito Santo está sempre acima dessa linha azul, que é a média brasileira. Ele está meio que acima da média brasileira. Mas a desigualdade de oportunidade ela é particularmente alta no sexto, sétimo e oitavo ano. Certo? Sexto, sétimo e oitavo ano foi aonde a gente viu que a gente tem mais evasão no sistema relativamente aos outros estados. Aqui a desigualdade de oportunidade está mais alta. Né? Então, se eu pegar o grau de desigualdade de oportunidade no nono ano e comparar isso com os estados do centro, sul, sudeste, o Espírito Santo está em segundo lugar no grau de desigualdade de oportunidade no nono ano. Então, ele é muito desigual. Tá? Se eu pegar o grau de desigualdade de oportunidade em toda a educação básica, o Espírito Santo está também em segundo lugar. Tá? Se eu pegar aqui, pega toda a educação básica, fundamental e médio. Se eu limitar o fundamental, o Espírito Santo é o estado que tem a mais alta desigualdade de oportunidade de todos os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Tá? E se eu pegar no ensino médio, ela é um pouco mais baixa, mas também entre as quatro maiores. Então, o que isso está mostrando para a gente é que, na verdade, como eu comecei falando, o grau de desigualdade educacional no Estado é muito alto, tá certo? Ele tem um componente espacial entre regionais muito importante, tá certo? Mas o mais preocupante disso é que ele tem essa desigualdade tem uma característica que é uma desigualdade de oportunidades, ou seja, não só é uma desigualdade espacial, mas ela está dizendo que crianças com ambientes familiares diferentes têm chances de sucesso educacional dramaticamente diferentes. E uma das missões da educação era exatamente dar chances iguais de sucesso para todas as crianças e que só iria depender do talento e do esforço de cada um. Certo? Então, isso, além das nossas metas de elevar o IDEB, reduzir a taxa de reprovação, aumentar a taxa de aprovação, aumentar o aprendizado médio, a gente tem que trabalhar no Estado na redução do grau de desigualdade e, eventualmente, chegar num patamar tipo Santa Catarina, onde a importância do ambiente familiar é relativamente pequena para o aprendizado e para a progressão da criança no sistema educacional. Obrigado.
então a gente já está bem próximo ao tempo final, de encerrar. A ideia é que a gente ouça 3 perguntas ao mesmo tempo, na sequência, e aí o Ricardo responde, e aí a gente passa para a sessão final de encerramento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma para quebrar o gelo, e aí a gente soma outras, se alguém tiver. Ricardo, eu vou fazer uma para ver se eu abro o gelo. Os dados que você olhou sobre desigualdade de oportunidades, a gente viu que o Espírito Santo tem um problema de desigualdade de oportunidades relevante, né? É alta a desigualdade de oportunidades. Você consegue dizer pelos dados se essa desvantagem vem mais da radicalidade da pobreza aqui, ou seja, é uma família vulnerável que está mais desestruturada, que incentiva menos, então, as crianças nos seus estudos, ou não? A radicalidade da pobreza é tanto quanto dramática comparado com outros lugares, e o problema, então, está nas escolas que não está conseguindo compensar essa desvantagem, tanto quanto outros estados estão conseguindo compensar. Você consegue dizer alguma coisa olhando os dados ou é impossível? Quem quer somar? Leia uma questão. Não? Beleza. Não, em certo sentido, deve completar aí. Você pode pôr a apresentação, por favor? Quer dizer, esse gráfico aí, ele meio que mostra um pouco isso, porque ele está pegando 2 famílias muito típicas, né? Está mostrando que para uma família chefiada por mulher negra, pobre, analfabeta e residente na área rural, o sistema educacional dá uma chance para a criança nessa família muito pior do que aquele dá para uma família chefiada por um homem branco, com escolaridade média, com alta renda e na área urbana, né? Então aí você pegou 2 tipos fixos de família e a diferença é muito grande, a diferença no Espírito Santo entre essas 2 famílias é do tamanho da diferença em Alagoas, que oferece para essas 2 famílias. Então, quer dizer, claramente, você tem um problema do Estado ele está deixando com que essas 2 crianças tenham chances educacionais e chances de vidas diferenciadas. Tá certo? É verdade também, e dá para calcular, que o grau de vulnerabilidade é mais desigual no Espírito Santo que, por exemplo, em Santa Catarina. Então, mesmo que o sistema educacional que fosse igual ao de Santa Catarina, no final ia sair mais desigualdade. Por quê? Porque o ambiente familiar, você tem mais desigualdade no ambiente familiar. Portanto, qualquer taxa com que a escola revele essa desigualdade, ela vai aparecer maior, porque a desigualdade entre as famílias é maior. Mas o que esse gráfico mostra é que mesmo quando você fixa a desigualdade entre as famílias, o Espírito Santo gera mais diferenças de oportunidade, que é bem gritante, porque a chance ali de uma criança não vulnerável é quase 6 vezes maior do que a de uma criança vulnerável para alcançar um resultado básico, que é terminar o fundamental na idade certa, né? Então, se tiver um sistema educacional que dá uma chance 6 vezes maior para uma criança do que para outra, para um resultado, não é tirar 10 em matemática ou ganhar a Olimpíada de Matemática, é simplesmente terminar o fundamental na idade certa. Isso você não poderia ter uma diferença de 1 para 6, mas você tem.
Bem, boa noite, 6 horas. Foi muito intenso. Vou falar de conteúdos aqui, mas mais dessa relação que a gente está estabelecendo aqui agora. Depois o secretário encerra. Eu acho que a gente está tratando o dia de hoje como um disparador dessa agenda da parceria da Secretaria de Estudos com a Secretaria. Acho que foi evidente que a gente abre um conjunto enorme de questões a serem trabalhadas. Vários desses dados que o Ricardo Paz Barros apresentou aqui são muito duros, muito difíceis, muito áridos, às vezes geram controvérsias claras. A gente entender a aprendizagem, a proficiência, entender o fluxo, entender todos os parâmetros de desigualdade, esta compreensão alinhada, a percepção clara desses elementos é vital para a gente dar consequência àquela primeira parte da reunião e, pelo que o secretário disse, o que ele falou no início antes de eu ter chegado. Organizar a gestão a serviço da aprendizagem implica em poder pensar esses dados aqui. Essa última tabela, só porque eu quero pegar ela, vocês olharem em São Paulo, é quase aquela família azul, ela tem o dobro de chance de conseguir concluir, é o filho daquela família azul, o dobro de chance, né, frente à família vermelha, o 9º ano com 16 anos de idade. No Espírito Santo, quase 6, né? 5 e pouco. Né? A família azul deixa ela na escola, larga na escola, ela tem 5,5 vezes, quase 6 vezes mais chance de concluir com 18 anos, com o 9º ano com 16 anos, do que aquela família mais vulnerável para o vermelho. Então, o Espírito Santo tem desafios históricos muito fortes. A primeira parte dos indicadores, lembra aquele zigue-zague? Voltou que a gente discutiu aqui na mesa. Está acontecendo algo nessa história do Espírito Santo que o governador e agora o secretário estão tentando alinhar. Vamos definir um caminho, construir esse caminho, dar conta de pavimentá-lo para a gente poder seguir. É evidente que isso é viável, primeiro com esta decisão e orientação do governador e do secretário. Mas depois como é que isso vai rebater nas regionais, nas funções de supervisão, nas direções de escola e construindo modos de ganhar parceiros nesse processo. E no limite, os estudantes e as famílias, né, com os professores alinhados para isso. O que a gente está querendo fazer é abrir um processo em que vocês são atores vitais para isso, absolutamente definitivos. O engajamento, a qualidade do engajamento de vocês define a possibilidade desse percurso ser consistente, em torno de metas que coloquem o Espírito Santo naquela posição forte, que seja capaz de simultaneamente fazer com que mais meninos aprendam, que todos os meninos aprendam mais, e que, portanto, ele chegue numa posição em que o Estado se move e as distâncias se reduzem. As distâncias entre as famílias, as distâncias entre as regiões, as distâncias intra-regiões, obviamente dando uma função ativa para essa escola muito mais potente do que ela vem tendo hoje. E a gente quebrar o que seria uma certa tendência inercial do Estado do Espírito Santo e acelerar isso na direção de que a aprendizagem seja muito mais forte para todos. A gente já falou, o secretário falou, eu voltei a falar, é óbvio que tem a dimensão do currículo, é óbvio que tem a dimensão da formação de professores, tem várias dimensões em jogo. Mas o que a gente está discutindo aqui, com esta agenda de Jovens do Futuro, com essa parceria, é como é que a gente nucleia a dimensão da gestão, complexifica a dimensão da gestão, ou seja, não é para trivializá-la, entende ela com mais detalhes, tem um diagnóstico mais fino, seja capaz de mobilizar essas variáveis que estão aqui e todas as outras. Lembra, essas variáveis estão aqui no censo escolar, estão no INEP, estão no IBGE, estão nos registros administrativos que são gerados na escola e que a Secretaria tem. É mobilizar essas variáveis todas para ter uma interpretação mais fina e tomar decisões consequentes e, o que é mais difícil, depois de tomar decisões, manter resiliência, manter determinação
para que essas decisões, de forma persistente, a gente vá caminhando numa direção só. Não tem mágica. Mais do que isso, na educação brasileira, sobretudo onde a gente vive hoje, os caminhos são simples. É de uma realidade complexa, mas os caminhos não são complicados. A gente não tem que complicar eles. A gente tem que entender a complexidade deles e simplificá-los. É nessa direção que a gente está aqui. Vocês viram as 12 pessoas do Instituto que estão aqui. Ricardo, muito parceiro nosso, fazendo essa agenda toda de análise cada vez maior. Nossas áreas todas aqui. Vocês conheceram todo mundo? Conheceram, né? Nossas 3 gerentes estão aqui, Maju, Lúcia e Mirella, dando conta de estruturar essa agenda toda que a gente está trabalhando, para a gente poder, nessa parceria, um período curto, a gente está falando aqui, nesses próximos anos, né, ser capaz de dar uns saltos consistentes e sólidos na direção da melhoria. É isso que a gente está se dispondo a fazer, com a total consciência que a gente está abrindo um caminho. E ao abrir esse caminho, só tem horizonte possível se essa construção for minimamente coletiva. Se a gente conseguir dar os braços, criticar, polemizar, identificar alternativas, mas uma vez alinhados, a gente caminhar nessa direção de forma trabalhosa, mas de forma dedicada, e a gente vai juntos nessa direção. Talvez, e a experiência concreta demonstra isso, se a gente conseguir esse alinhamento na largada, sob a orientação aqui do secretário, a gente consiga, um tempo muito mais rápido do que é esperado, mudar de patamar. E aí colocar o horizonte, que é o horizonte que o secretário tinha colocado lá. Depois de ficar alto, melhorar a questão do fluxo, melhorar a questão da proficiência, colocar a ambição do nível dessa escola. O cenário lá, quando a gente está pensando só em IDEB, que não é tudo, mas é só um indicador, o cenário é, como é que a gente sai do nível que a gente está hoje, está 4,5, de 4,5 para 5, de 5 para 5,5, ou seja, move a rede como um todo, numa velocidade alta, e organizando esse sistema, essa rede, para poder dar conta desses impactos significativos. É só nessa direção, e essa foi a primeira reunião, a gente já teve várias reuniões com a equipe do secretário, mas a primeira reunião mais coletiva aqui, que ficasse claro que é nessa direção, com essa intenção, que o Instituto Unibanco chega aqui para fazer essa parceria com vocês. Tá? E acho que é um caminho intenso a ser trilhado aí nos próximos anos. Obrigado. Nós vamos liberar o Ricardo, que tem um avião, né? Já perdeu o avião de manhã, vai perder agora essa tarde. Boa viagem, muitíssimo obrigado. Vai estar com você. Até breve. Até breve. Continuo ouvindo muito. Desculpe, cheguei correndo, saio correndo, mas esse mundo da aviação. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço forte. Obrigado. Bom, gente, vocês estão indo também, as meninas também, boa viagem. Obrigado pela presença, pela ajuda. Bom, gente, para finalizar, eu confesso que estava muito curioso com esse seminário, né, por conta, né, da consistência do trabalho do Instituto Unibanco, que não é novo para nós. Nós tivemos uma outra parceria com o Instituto Unibanco, muitos diretores que trabalharam, outro programa entre jovens, um parceiro já antigo, uma parceria que nasceu agora. Eu estava muito curioso por conta do Unibanco e também muito por conta das apresentações que o Ricardo preparou. Né? O Ricardo é um dos maiores especialistas do nosso país em estudo de desigualdades. Né? Toda essa evolução que o país teve em redução das desigualdades, por trás de cada ação do governo, tem um estudo da Ricardo. Posso dizer assim, sem exagero. Né? Ricardo é essa, né? E mais ainda, Ricardo é essa capacidade que vocês viram aqui de trabalhar com informações, né? Não é achismo, são dados, cruzamentos, seminários, centro escolar, etc. E revelando a alma do Brasil,
e dando norte e profundidade às ações de governo. Né? Nós estamos numa área, na área da educação, que obviamente tem muita coisa de encantadora, né? De mobilizadora. Cada professor é sim um educador, um profissional, mas é também um militante de uma causa. É isso, é um militante de uma causa. Agora, dá muito mais profundidade ao nosso trabalho quando você pensa que um jovem, uma criança, que nasceu em condições absolutamente adversas, do ponto de vista da desigualdade social, né? De uma mãe, de um pai, de uma situação de renda, de uma certa região, né? Quando você pensa que a educação pode ser a grande diferença da vida dessa criança, né? Acho que muitos aqui já ouviram a gente falar que a riqueza maior desse nosso tempo não é a riqueza material, né? A riqueza material a gente pode perder. Tem tantos exemplos, mas o conhecimento, a boa formação, isso é que é riqueza verdadeira, porque essa a gente não perde. Alguém disse, a gente compartilha e ganha, não diminui, só aumenta. Então, assim, quando a gente pensa nas desigualdades sociais que ainda persistem no nosso país, embora tenha melhorado muito, né? Na última década e meia, o Brasil deu um salto à frente do ponto de vista da redução das desigualdades. Mas ainda é muito grande a desigualdade. Tem muita criança nascendo, né, em situações de muita dificuldade, sem muita perspectiva. Quando nós pensamos que a escola pode ser aquilo que faz a diferença, eu acho que isso traz um desafio novo. Então, Ricardo, essa reflexão que você fez, né, desde o desempenho escolar, né, cruzando com a questão da desigualdade, nos mostra, assim, se vocês prestarem atenção nisso, nós estamos no Sudeste, se a gente misturar Sudeste, Sul e Centro-Oeste, né, tirando o Norte e Nordeste, que é uma realidade, né, bastante diferenciada. Mas nesse bloco que nós não estamos na linha de frente, no pelotão de frente. Nós estamos no último vagão. Do ponto de vista da desigualdade e do ponto de vista educacional, né? Talvez isso explique, né, esses níveis de violência que nós vivemos nele. Quando nós pensamos nos meninos do ensino médio, eu falei há pouco, né, para uma jornalista ali, essa taxa de homicídios que nós assistimos no nosso estado, quem lê o jornal todo dia veio, né? As vítimas são jovens, os autores são jovens, né? É um negócio que eu acho que não dá, Ricardo, para se conformar. Não é um problema que a escola resolva, mas a escola pode ser uma importante ferramenta para isso. Então, assim, essa reflexão de hoje, eu repito, estava curioso, né, gostei muito, né, desse passeio que a gente deu. Acho que vocês estão até bem tontos, porque o cara só trabalha com dados, né, tudo ali e aqui é rápido, né, passa uma, passa outra, a cabeça vai ficando. Mas esse material vai ficar para nós, não é isso, Ricardo? E a gente vai poder utilizar. Esse seminário era para ser de umas 30 pessoas, né? Só do núcleo mais diretamente envolvido no trabalho com o IBAMA, mas nós estamos pensando que a gente podia compartilhar com mais gente. Não dava para trazer todos, né? Então nós trouxemos a superintendência, que já foi dito, e um grupo de diretores que cabia nessa sala aqui da região metropolitana, escolhendo as maiores escolas para compartilhar isso. Mas nós vamos fazer outros seminários, né? Brevemente aí, para que todos tenham essa noção do tamanho do desafio que nós temos. Nosso desafio não é continuar tocando uma rede de ensino. Nosso desafio é transformar essa rede de ensino em algo muito melhor para os jovens que frequentam as nossas escolas. Esse é o desafio, né? Não é, vou repetir, não é fazer mais do mesmo, é fazer diferente, absolutamente diferente. Porque se vocês olharem,
nós nos mexemos um pouquinho, mas somos estacionados do ponto de vista educacional. É claro que o sucesso ali do primeiro ciclo fundamental dá gosto dele, né? Vai muito bem. Mas vai no Brasil também, né? Que é mais fácil. É mais fácil. Mais difícil, mais desafiante é o ensino médio. Por isso que nós cravamos como coisa absolutamente prioritária transformar o nosso ensino médio. Porque é claro que transformando o médio vai ter irradiações, né? Uma parte do ensino fundamental segundo ciclo ainda está conosco. E eu penso que uma parte vai ficar conosco, né? Aí não tem briga, né? Aí é o seguinte, onde for mais interessante para os alunos, para a prefeitura, para o sistema municipal, pode ficar no município. E vice-versa. Onde for mais racional, funcional e interessante, o Estado pode subir, de acordo com a situação de cada município. Isso aí é conversado, né? O primeiro ciclo pode estar totalmente com os municípios, não tem problema. E é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer com calma, com paciência, com planejamento. Não fazer nada atabalhoadamente, né? Nós temos ainda 40 mil crianças de primeiro a quinto ano, né? Um pouquinho. Isso dá menos de 15% da rede pública que atende o primeiro ciclo. Então, assim, o desafio é esse, são as escolas de ensino médio, é o jovem de ensino médio, revolucionar essa escola. Eu acho que nós temos que comemorar o fato de ter caído tanto nos últimos 15, 20 anos, os nossos índices de abandono, mas tem que entrar mais nisso, né? De repente tem menina aí que abandona, fica reprovado, abandona, vai trocando posição, porque o nosso nível de aprovação é praticamente o mesmo. Não conseguiu mover para cima. A gente trocou posições entre abandono e reprovação. E não dá para descansar, perdendo 25% dos jovens a cada ano. Perdendo 25% dos jovens a cada ano. Não é culpa de um, não é culpa de outro, não é de uma professora, não é de uma escola, não é diretora. Então, é um problema sistêmico que nós temos que enfrentar. E o problema sistêmico se enfrenta com planejamento estratégico, olhando para frente, com um objetivo claro de onde quer chegar, né? Com plano de ação todo ano ali, né? Fazer plano e executar, né? Aqui tem muita gente que não trabalhou comigo. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso dizer, Ricardo, assim, entre um bom planejamento e uma boa execução, eu prefiro a boa execução. Porque nós, no governo, somos muito... A gente aprendeu até bem fazer planos. A gente falha na execução. Faz um plano e mexe na gaveta. Seja um plano da escola, né? CPP da escola, seja um plano estratégico. Eu confesso para vocês, o plano estratégico que nós fizemos na minha época, lá em 2007, a gente quis muito fazer com que ele chegasse lá nas escolas. Não tinha metodologia. Não tinha metodologia, é isso. Você até tentou, mas não tinha como fazer. E é isso que o banco traz. Então, para mim, agora é fazer um trabalho que eu não consegui fazer numa outra época, que eu acredito nele. Um bom plano geral da superintendência, e escola por escola. E mais que um plano, uma boa execução desse plano, para depois a gente comemorar a mudança gradativa, como é normal acontecer, em alguns casos um salto maior, mas uma mudança de patamar no que diz a esse medidor IDEB. Mas que é apenas um medidor. E se o IDEB for bem, muita coisa boa vai acontecer. Em todos os sentidos que nós já falamos aqui, eu não vou repetir. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a Ju, Mirella, toda a equipe do Unibanco, Ricardo, de uma forma muito especial, Ricardo, você passou que Deus vai te explorar um pouco mais, espero que você continue conosco. O Ricardo e a Mirella, 2006, 2007, 2007, eles fizeram um grande trabalho aqui lá no Instituto sobre educação, estudar a educação comparando com São Paulo. A gente usou aquilo, se apropriou, mas enfim, a gente não tinha, né, a metodologia para fazer como o Unibanco traz agora para nós. Então, eles não são estranhos aqui, são da casa, tanto o Unibanco quanto o Ricardo,
e eles vão continuar nos ajudando. Então eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência. Vocês estão meio cansadinhos aí, né? Os semblantes estão assim, mas eu tenho certeza que daqui vocês vão levar um monte de coisa para pensar. Né? Tem que pensar, mais que pensar, se posicionar. Então, muitíssimo obrigado pela presença. Vamos em frente. Um abraço a todos. Queridos, queria só fazer uma lembrança. Alguém deixou um carregador? Achou? Alguém deixou um carregador na mesa 1 ali e depois não encontrou mais. Se alguém achou um carregador, por favor. Certo? Samsung. Um carregador Samsung. Alguém viu um carregador, por favor? Tem um ali, ó, solto. Achamos. É o seu esse? Aquele lá é dela. Não achamos ainda. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui, achamos. Muito obrigado. Queria que vocês preenchessem a avaliação que foi entregue para vocês. Pode deixar em cima da mesa. Sim. O site. Está dando para ouvir? Tem mais um erro eu cometi. Não vou passar ainda o endereço do site para vocês. Junto com o material que a gente vai mandar para vocês, aí vai o endereço do site. Tá bom?